Aqui, gente, vamos falar sobre as marés. Essa vai ser a última aula dessa primeira parte sobre forças de inércia, tá? Bom, o que causa as marés? Basicamente é o efeito da Lua, né? Na verdade também tem a combinação do efeito do Sol, mas a Lua é o fator predominante. A cada 12 horas existe uma maré cheia em algum lugar da Terra, tá? A Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? E a posição do planeta, ou as posições do planeta, que encaram a Lua de frente, tem uma maré alta. Mas também a posição da Terra que está do lado oposto do planeta. Então, quem olha a Lua e quem olha para o outro lado tem maré alta, né? E as posições aqui a 90 graus tem a maré vazia ou vazante. Então, maré cheia na linha que une a Terra à Lua, dos dois lados do planeta. E maré vazante, ou maré baixa, nas posições opostas a 90 graus. Né? Agora você poderia pensar, por que tem maré alta no lado oposto da Lua? Por que não tem só desse lado? Bom, em primeiro lugar, porque a gente observa a cada 12 horas. Se fosse assim, a gente só observaria a cada 24 horas, né? Porque leva 24 horas para a Terra dar uma volta inteira em torno do seu próprio eixo, então teria uma maré a cada 24 horas, mas a gente observa a cada 12. Então tem que ter uma explicação de por que isso acontece, e a gente sabe que acontece, né? Um lado tem maré alta e o lado oposto da Terra também, não ao mesmo tempo, né? Por que isso acontece? Tem a ver com a Lua, sim, mas não é simplesmente a força gravitacional da Lua. Tem a ver com a Terra, o sistema aqui não ser um referencial inercial, tá? Porque a Terra sente a atração gravitacional da Lua, atração gravitacional, né? Portanto, tem uma aceleração da Terra e da Lua em direção cada uma tem uma aceleração apontando na direção de uma para outra, né? Tem a ver com uma força centrípeta, né? Existe uma força centrípeta que não deixa a Lua ir embora, né? E essa força centrípeta tem uma aceleração centrípeta, né? Que tem origem gravitacional, obviamente. É a força gravidade que causa a força centrípeta, né? Ou seja, a força centrípeta é a força da gravidade, né? Então, de qualquer maneira, tem uma aceleração. A Terra não é um referencial inercial, ou o sistema Terra-Lua não pode ser encarado simplesmente como um referencial inercial. É um referencial não inercial, né? Agora, uma partícula de água que esteja aqui deste lado, né, encarando a Lua, sente uma força da Lua ligeiramente maior do que uma partícula que está no centro da Terra, tá? Ou seja, ela, do ponto de vista da Terra, ela está sendo atraída pela Lua com mais força do que uma partícula que está aqui no centro, né? Por quê? Porque ela está mais próxima da Lua, né? Ou seja, quem está aqui deste lado sente uma força na direção da Lua. Então a maré alta aparece por isso, né? A força aqui é como se tivesse uma força de inércia, né? Ou quem está na Terra percebe isso, uma força agindo sobre a partícula, puxando-a em direção à Lua, maré alta. Do outro lado, né, as moléculas de água sentem uma força menor, né, ligeiramente menor do que uma partícula que estivesse aqui no centro da Terra. Então quem está parado na Terra, né, acompanhando o movimento da Terra, veria alguma coisa como se a Lua estivesse repelindo essa partícula, né? Obviamente que não está, né? A Lua atrai as partículas, né? Mas é um balanço de forças aqui. Quem está no referencial não inercial, que é a Terra, vê isso como uma força no sentido contrário, tá? Repelindo a partícula, e aí causa a maré alta também daquele lado. Tudo bem? Então esse é basicamente o efeito da Lua sobre o planeta Terra, né? A não ser que você seja um esotérico ou esotérica que acredita nesses efeitos da Lua sobre a sua vida. Caso contrário, não tem mais muitos outros efeitos. Tá bom? Se você não entendeu isso, eu reconheço que é difícil de entender só em palavras, né? Vamos tentar entender usando a mecânica, as leis de Newton, que é quem explica isso de verdade, tá? Então aqui eu representei o sistema Terra-Lua novamente com uma partícula de massa mzinho ali, tá? A uma certa alturazinha pequena a partir do centro da Terra, né? Que forças essa partícula mzinho sente? Bom, ela sente uma força de atração da Terra, né? Uma força gravitacional, Ft mg, né? Para simplificar, eu vou escrever assim, mg. É a força gravitacional da Terra. Tem também a força gravitacional da Lua,
né? A Lua está a uma distância d da sua partícula, então existe uma força ou inversamente proporcional a d ao quadrado, né? E proporcional à massa da Lua, certo? Quais outras forças? Bom, pode ter forças não gravitacionais agindo sobre a partícula, sei lá, empuxo, uma mola presa a ela, né? Qualquer coisa que seja não gravitacional. Né? Se você pensar nos oceanos, pode ter algum empuxo ali que não permite a partícula afundar, sei lá, qualquer coisa assim, certo? Forças de origem não gravitacional. Tem mais alguma força? Bom, se você estivesse num referencial inercial, não teria nenhuma outra força, tá? Mas como você está em um referencial não inercial, existe uma força de inércia ali, tá? Um FI, força de inércia, que tem qual direção? Bom, aí vem a identificação das forças de inércia. Bom, o nosso referencial é a Terra, né? A Terra tem uma aceleração A, devida à Lua, né? Como a gente tinha falado lá no começo, logo no princípio desse vídeo. Tem uma aceleração A orientada aqui para a esquerda. Então você vai ter uma força de inércia, né, dada por menos ma, ou seja, ela tem que apontar para a direita. Certo? E qual é a aceleração? De onde ela vem? Vem da força entre a Terra e a Lua, né? É a força gravitacional entre a Terra e a Lua. Os centros da Terra e da Lua estão a uma distância de 0 um do outro. Então a força gravitacional Terra-Lua é essa daqui, proporcional às massas dos astros e inversamente proporcional ao quadrado da separação entre eles. Certo? Então tá lá, né? A força Fi aparece porque o sistema não é inercial. Eu estou em um planeta que não obedece às leis de Newton porque tem aceleração. Nesse caso aqui causada pela Lua, né? Existem outras acelerações também, porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a Terra gira em torno do Sol. Então tem um monte de outras forças de inércia. Mas vamos focar nessa, tá? Reduzir o problema o mais simples possível. Então a única aceleração que eu estou considerando aqui é a aceleração causada pela Lua, a atração da Terra pela Lua, que é essa daqui. Então a aceleração vem dali, né? Como que eu acho isso? Bom, a Terra, né, vale a força que a Lua exerce sobre a Terra, a força Terra-Lua, tem que ser igual a massa da Terra vezes a aceleração da Terra, certo? Isso visto de um referencial não inercial, fora da Terra. Você está vendo a Lua atraindo a Terra com uma força FTL, né? Então você calcula a aceleração dela usando a segunda lei de Newton. Massa da Terra, aceleração da Terra igual a força. Massa vezes a aceleração igual a força, né? Aí você substitui o valor da força, que é a força gravitacional. A massa da Terra acaba cancelando aqui. Você obtém a aceleração da Terra causada pela Lua. Você pode inclusive colocar números aqui, né? E descobrir quanto vale a aceleração. Não sei, eu nunca fiz essa conta. Você pode fazer e me contar, tá bom? Bom, agora vamos repetir aqui a figura do balanço das forças agindo sobre uma molécula de água, uma partícula ali de massa m na superfície da Terra. Qual é a lei para essa partícula? Não é a lei de Newton, não. É essa aqui, né? É a lei de Newton modificada com forças de inércia. Bom, qual é a força? A força real é a massa, é a mg, gravidade da Terra, tem a força não gravitacional, tem FL, que é a força da Lua, tá? Isso aqui não é Fi não, tá? É FL, a força da Lua, a força gravitacional de atração da Lua. E a força de inércia. Se a aceleração é menos gml de zero, né? A força de inércia é menos mzinho a, então vai ser mais isso daqui. Como eu tinha falado, a força de inércia é uma força de atração. Aqui eu desenhei inclusive errado, né? Ó, me perdoem por isso. A força de inércia aponta na direção contrária ao que eu desenhei aqui. Aponta para a direita e não para a esquerda, tá? Perdoem o seu professor que não toma cuidado com o que faz, tá? A força aqui, ó, Fi, aponta para a direita, tá? Desculpem por isso. Bom, então eu tenho essa equação aqui. Agora, vamos colocar as expressões para o que a gente já sabe. Bom, mr dois pontos, então é a massa vezes a aceleração da partícula, de massa mzinho, né? Vista da Terra, vista do referencial não inercial, é igual à força da gravidade da Terra, mais a força não gravitacional, mais a força da Lua, que é essa daqui, mais a força de inércia. Certo? Bom, só rearranjando, né? Eu vou juntar esses dois termos que tem gml, mzinho,
em comum, colocar isso em evidência, né? E essa é a força da maré, tá? A força da maré não é simplesmente a força da gravidade exercida pela Lua. Não, é uma diferença de forças, né? É a diferença entre a força que a partícula sente, tá aqui, né? E a força que a Terra sente, vamos dizer, como um todo, né? É a diferença entre a atração da partícula que não está no centro da Terra e a força que o centro da Terra sente, tá? Essa é a força da maré. Tudo bem? Que tá aqui, né? Ó. Então é um balanço. Agora vamos ver o efeito disso, finalmente, né? Sobre alguns pontos do planeta Terra. Vamos começar por esse ponto P aqui, que é o ponto que encara a Lua de frente, sem medo, certo? Nesse ponto, ó, qual é o D? O D desse ponto é essa distância aqui. Tudo bem? Entre o centro da Lua e a superfície da Terra. Qual é o D0? É a distância entre o centro da Lua e o centro da Terra. D0 é maior do que D, nesse caso, para o ponto P, né? D0 maior, então esse valor aqui é grande, esse aqui é menor, certo? Ou o contrário, né? O D é menor, então 1 sobre D é maior. Então esse termo aqui domina. Esse termo aqui para o ponto P é maior, é grande. Então a força fica de atração, né? Vai puxar para lá. Tudo bem? É contrário ao vetor D, né? Contrário ao vetor, o versor D0 aqui. Então menos GMLM vezes um número aqui, nessa direção D0. Então a força é contrária a esse vetor, ou seja, de atração. Tudo bem? Quem está aqui sente uma atração pela Lua. Certo? E aí surge uma maré alta ali. Vamos ver o outro lado, ponto R. No ponto R, o D é grande, é o centro da Lua até lá. É maior do que o D0. O D é maior que D0. Certo? Portanto, o D é maior que D0, isso daqui fica menor. Isso aqui diminui. E aí o sinal disso aqui fica positivo, fica negativo, né? Porque o D0 é menor, agora isso aqui fica tudo negativo, a força fica positiva. Vai para lá. É como se fosse uma repulsão. Não é repulsão, né? A gente sabe que a Lua não repele ninguém. A Lua sempre atrai todo mundo. Mas, visto do referencial não inercial acelerado que é a Terra, é como se tivesse uma aceleração que repele as suas moléculas de água, causando ali também uma maré alta. Tudo bem? Ok. Vamos ver agora os pontos Q e S. É a mesma coisa os dois, vou discutir só o Q. Qual é a força ali? Eu tenho uma força que tem... A força da maré eu estou falando, tá? É uma força que tem componentes na direção horizontal da figura e direção vertical. As direções horizontal praticamente se cancelam. Veja, né? Tem uma força que é a força apontando na direção D aqui, né? E a força na direção D0, que vai apontar para o lado contrário, né? Tem a força de inércia para cá, a força maré para lá, acaba cancelando na direção horizontal, praticamente cancelando. Mas tem uma resultante apontando para o centro da Terra, tá? O que faz com que ali tenha uma maré baixa. Deu para entender isso? Porque tem uma força que atrai a partícula ainda mais para o centro da Terra do que simplesmente a força gravitacional da Terra, né? Tem a ver de novo com o balanço de forças aqui, né? Se cancelando praticamente na direção horizontal aqui, mas tendo uma componente na direção vertical apontando para baixo, né? A mesma coisa aqui no ponto S, só que aí aponta para cima, né? Na verdade apontando sempre para o centro da Terra, tá? Causando naquelas posições a maré baixa. Tudo bem? Bom, leiam lá o livro do Taylor para mais detalhes, tá? E se não ficou muito claro esse vídeo, espero que tenha ficado, mas se não, vocês podem me perguntar, mas leiam antes lá o livro do Taylor para ver se vocês conseguem entender melhor o que ele está falando, tá? É isso. E na sequência a gente vai continuar falando de forças de inércia, só que em coisas mais complicadas que tem rotação. Então até mais, valeu!